é dona Lourdes Carneiro, e ela pergunta: se um neném com menos de um mês e que está se alimentando somente com leite materno, se existe a necessidade desse neném beber água nos intervalos das mamadas, e caso não deva tomar água, com que idade o neném poderá começar a beber água? Bom, se a criança é amamentada ao seio, e você sabe que o leite é composto praticamente por 90% de água, então toda a parte de necessidade hídrica, necessidade de água da criança, fica plenamente satisfeita só com o leite materno. Então a criança que é amamentada ao seio deve ser amamentada exclusivamente ao seio, então só leite materno. Primeiro porque ele satisfaz plenamente todas as necessidades, ele não é um leite muito doce, então a criança não sente sede por excesso de açúcar como ocorre com a mamadeira. E segundo que, como é feito em 90% de água, toda a necessidade está pronta. Terceiro, porque a criança que mama no seio, ela não sabe normalmente sugar o bico que não seja do seio. Então a criança não consegue sugar outra coisa. E quarto, quando é que a criança pode começar a tomar água? Normalmente, mais da metade das crianças não tomam água. E nós adultos, muito pouca água nós tomamos normalmente. Se você pegar uma pessoa e começar a ver quantos litros de água, quantos copos de água você toma por dia, você vai ver que, normalmente, quando você não come muito ou você não faz exageros no sal ou no açúcar, você acaba não tomando água. Então, a grande maioria das crianças, se ela tem uma alimentação balanceada, sem exageros de sal e de açúcar, ela não precisa e não toma água. Voltando à proposta, então, do nosso assunto para hoje, eu já quero começar lhe perguntando, doutor Cecim, qual seria o número ideal de filhos que um casal deve ter no dia de hoje, levando-se em conta toda a situação que um casal vive nos dias de hoje? Bem, eu penso que o número mínimo de filhos seria 2, tá? E mínimo, e considerando a atual conjuntura de problemas, de que pai trabalha fora, mãe trabalha fora, as escolas são longe, o custo de vida é muito caro, o consumismo é muito alto, então se criar uma criança hoje, digamos que seriam 100 vezes mais caro do que se criar uma criança como nós fomos criados, tá? As coisas que nós tivemos. Então eu acredito que o número mínimo seria de 2 crianças, mínimo, e poderia ser até o número ideal de filhos. Dali para cima, 3, 4 filhos, eu tenho 4 filhos, tá? E penso que até podia ser até mais, tá? Aí depende de cada um, do gosto de cada um e das condições de cada casal e da proposta de cada um de querer ter tantos filhos quanto consiga criar e educar. Quando o senhor coloca aí que atualmente é 100 vezes mais caro criar um filho do que no nosso tempo, você não está colocando em termos de antigamente, né? Isso é pouco tempo atrás. Então, digamos do tempo da televisão para cá. Bom, então já é antigamente, né? Porque a televisão já tem mais de 30 anos no Brasil. O senhor falou que hoje em dia o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora e de repente não acompanha a evolução da criança. Qual é a influência da presença dos pais no desenvolvimento do filho? Olha, a influência é fundamental, quer dizer, a presença do pai e da mãe vai dirigir em mais de 80% o caminho que aquela criança vai tomar. Então, por quê? Porque a criança vai se espelhar naquela pessoa que está mais perto dela. Então, normalmente é o pai ou a mãe. Então, ela vai ter o espelho do pai e o espelho da mãe, para primeiro imitar e segundo fazer praticamente, ou ser igual a gente no fim, acaba sempre imitando e dizendo, ah, meu pai falava assim, minha mãe dizia assim, quer dizer, a gente acaba se comportando como adulto, do jeito que a gente viu eles como criança. Então, essa é a fundamental importância de ter os pais na presença dos filhos, para que eles possam se espelhar e depois possam ter, na vida adulta, uma vida assim, mais plena de êxito e menos de frustração. O fato de pais e mães trabalharem fora, o fato de crianças passarem praticamente todo dia ou em creches, ou em escolas maternais, ou mesmo em escolas de regime de semi-internato, caracteriza aqueles pais de fim de semana, né? Porque daí, durante o fim de semana é que os pais têm mais tempo de ficar com os filhos. E daí eu creio que muitos excessos são cometidos para compensar esta falta de acompanhamento durante a semana. Isso aí não pode ser até nocivo para a criança? Não, não é só nocivo, é altamente nocivo para a criança. Você vê que as crianças acabam, tudo que elas pedem, os pais acabam dando. Por quê? Porque o pai e a mãe têm um complexo de culpa, porque não ficaram com a criança durante a semana, e chega no final de semana, tudo que a criança pede, a criança recebe. Consequentemente, uma criança que tinha que ser educada, acaba não sendo educada pela ausência do pai e pela... O primeiro filho, quando ele vem carregado de uma série de problemas
próprios da inexperiência dos pais. Então acaba acontecendo que com o primeiro filho se erra muito. Tá? Então a gente diz que o primeiro filho é a experiência, paga o preço de ser o primeiro. E como ninguém foi treinado para isso, como ninguém fez curso, acontece que a criança, a primeira, é sempre mais problemática. Isso em praticamente todas as famílias. E quando vem o segundo e o terceiro, as coisas se amenizam. E o espelho de um para o outro faz com que o problema do primeiro fique menor. Quando você tem numa casa um filho só, primeiro, você não tem a experiência do segundo para saber o que você errou para corrigir. Então, normalmente aqueles erros que você fez, eles se perpetuam. Segundo lugar, quando você tem só uma coisa, você acaba dando uma super proteção ou uma super atenção. E esta super atenção, esta super proteção acabam sendo prejudiciais à educação da criança. Em terceiro lugar, a criança acaba sendo muito solitária e acaba tendo um relacionamento não de criança para criança, ela não aprende a dividir, porque a criança só aprende a dividir com outra criança, quando eles medem força. Eles aprendem apenas a pedir e o pai a fornecer as coisas. Então a criança, quando sai daquela tríade pai, mãe e filho e vai para a escola, ou vai para a vida, ela tem muita dificuldade, acaba tendo muitas frustrações, porque ela não aprendeu durante a sua educação a dividir, ela não sabe dividir. Tudo que ela tinha era dela. E tudo que ela pedia, ela conseguia. E você sabe que na vida as coisas não são assim. Então, por tudo isso que eu falei, acaba, na maioria dos casos e das famílias onde existe só um filho, acaba esse filho sendo um problema. Às vezes, quando criança e quase sempre quando é maior. Então, por isso que eu sempre digo, família grande não há possibilidade. Mas pelo menos 2 filhos. Por quê? Porque com 2 você reequilibra. Com 2, uma criança se espelha na outra. Com 2, uma criança ajuda a outra a se ver e a poder crescer melhor. Com 2, os pais dividem um pouco a atenção e, consequentemente, não dão super proteção para um só. Por isso é que um filho acaba sendo um problema. Bom, e o senhor falava que a gente não tem preparo, não tem um curso, né, para casar e para ser pai ou mãe. Daí, quando a gente fala em termos de educação ou de disciplina, é válido o pai ou a mãe bater no filho, em termos de disciplina e de educação? Eu acho que a agressão física é uma coisa que não é válido para lugar nenhum. Eu acho que a agressão física começa quando termina todas as coisas que a pessoa racional tem. Quer dizer, quando acaba o racional, aparece o irracional. Então eu penso que bater, a agressão física, está totalmente contraindicado em qualquer tipo de relacionamento, pode ser entre homem e mulher, pai e filho, entre todo tipo de relacionamento humano. Tá? Então, eu sou contra totalmente. Eu penso que isso é simplesmente a falta total de racionalidade entre o casal e a criança. Bom, daí quando a gente pula de criança para adulto, ou mesmo para adolescente, a gente já fica sabendo, cansa de ler em noticiários, ou fica sabendo através de comentários, né, de filhos que batem nos pais, né? Como é que a gente veria esse outro aspecto, né? O senhor fala que a agressão física nunca é uma coisa correta. Filhos que batem nos pais. Qual seria, então, o melhor castigo para um filho, ao invés de bater neste filho? Ter um filho, ter 2 filhos, ter 3 filhos, qual seria a melhor solução? Quais seriam as soluções, a maneira de educar, a maneira correta de educar, quando há o caso de um filho único na família? Quais os problemas que um filho único enfrenta quando sai, né, da célula da família e começa a participar da sociedade? E a gente hoje entra na educação dos filhos. E eu quero já direto perguntar, doutor Cecim, se é válido e qual a melhor forma de punir ou de castigar na educação? Se é válido o castigo e qual seria a melhor forma de punir? Bom, não é o castigo, é como se fosse uma penalização por um ato errado. Só que a criança, por ela basicamente ser envolvida pelo instinto, ela não sabe muitas vezes o que é certo e o que é errado. Ou não sabe se o errado deve ser feito ou não. Às vezes ela sabe, na maioria das vezes, o que é certo e o que é errado. Mas ela não tem aquela diferenciação de por que ela não pode fazer a coisa errada. E isso irrita muito o pai, a mãe ou quem está com a criança. Então você vê uma criança fazendo uma coisa errada, isso traz uma tremenda irritação para quem está junto com a criança. Consequentemente, quem está junto, quem é o responsável pela educação, tem que tomar alguma atitude.
E eu sempre digo o seguinte, que violência gera violência. Quer dizer, se o adulto age com violência contra uma atitude errada da criança, essa criança vai se tornar mais violenta e vai tomar cada vez atitudes mais violentas com relação ao adulto. Então a violência não é a melhor solução. Qual seria a solução menos penosa? Eu acredito que a solução menos penosa é tirar da criança alguma coisa que ela goste muito, tá? Ou então deixar a criança por algum tempo num lugar isolado, onde ela possa perder o contato com o meio externo e ter um pouquinho de tempo para pensar em si, para se sentir sozinha. Então isso faz refletir na criança e vai criando o hábito na criança de que a todo ato errado ela perde alguma coisa, ou ela é obrigada a fazer alguma coisa. Vamos supor, em casa, os meus filhos de 10 ou de 8 anos, quando eles fazem alguma coisa errada, eles já sabem que o castigo é fazer uma cópia exatamente escrevendo aquilo que eles fizeram errado. Então 10, 15, 20 vezes. Então durante meia hora eles ficam constando, não devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Eu penso que esse é um bom castigo, primeiro, porque a criança faz uma coisa útil que é escrever. Segundo, ela intensifica o seu pensamento positivo nas coisas boas e tira o pensamento ruim. Eu acho que isso faz com que a criança aos poucos perca aquele lado negativo e ruim dela e comece a desenvolver mais o lado bom e positivo da criança. Quando o senhor fala em violência, né, inclusive a gente sabe de filhos que batem nos pais, e nem vou falar em termos de adulto, mas isso já começa na infância. De repente a criança leva um tabefe, né, como a gente diz, do pai ou da mãe e revida. Né? Qual seria o tipo de conduta quando isso acontece na infância, quando a criança revida, quando a mãe ou o pai bate, ou quando a criança, mesmo sem motivo, sem ser agredida, bate no pai ou na mãe? Pois é, isso daí já é uma consequência do que? Daquela violência que nós estávamos comentando, quer dizer, a violência levando à violência. Então, essa posição já é um resultado de uma convivência agressiva entre pais e filhos, tá? Geralmente, Roberto, e os pais que estão nos ouvindo, nos vendo, sabem disso, que é normalmente num casamento já com muitos problemas de conflito. Por quê? O que acontece? Quando o pai e a mãe não vivem bem, a corda sempre acaba estourando no lado mais fraco. E onde é que é o lado mais fraco? O lado da criança. Então, sempre acaba o pai ou a mãe descarregando em cima da criança. E hoje, com essa abertura, a criança acaba também descarregando aquela carga muito forte que recebe dos pais de volta para os pais. Então, eu acho que primeiro tem que se tratar da base. Então, tem que primeiro harmonizar o casal, em primeiro lugar. E em segundo lugar, tá? Essa atitude, eu acho que deve ser combatida, não com violência, mas, entende? Quer dizer, dá um tipo de privação para a criança, que a criança sinta que aquela atitude é totalmente errada e ela não deve fazer. E eu penso que os pais não devem jamais admitir uma troca de autoridade, quer dizer, onde a criança passa a agredir os pais. Então isso realmente não pode acontecer e a causa geralmente é uma desagregação dos pais que estouram no filho e o filho revolta e volta para os pais. Então, em linhas gerais, como é que deveria ser norteada a educação dos filhos? Bom, em linha geral, primeiro, eu acho que você, para ter um filho, tem que ter, tá? Primeiro, você tem que querer ter um filho. Em segundo lugar, tanto o pai quanto a mãe têm que estar intimamente ligados e integrados dentro da educação dos filhos. Se faltar o pai ou faltar a mãe, essa educação vai ser falha. Em terceiro lugar, tem que haver dedicação, Roberto. Eu acho que criança tem que receber dedicação. Você, para educar um filho, você tem que trabalhar essa criança todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. É como se fosse uma árvorezinha que você vai ter que regar, muito frágil, e todo dia você vai ter que trabalhar em cima daquilo. O que acontece hoje? Hoje os pais não têm tempo para os filhos e tentam comprar os filhos, primeiro deixando ver televisão, e segundo, tentando comprar eles com presentes. E acontece o que acontece todas essas desagregações de pais, entre pais, pai e mãe, entre pais e filhos. Então, eu penso que tem que haver menos presente material e mais presença física de ouvir o que a criança tem para dizer, de participar da vida da criança, saber o que está acontecendo com ela, as fases da criança que está passando, tá? Eu acho que isso é fundamental, tá? A criança quer, a gente sempre diz que um colinho, um colo, um abraço, vale muito mais do que 1000 presentes. Eu penso que é isso que as crianças, que nós todos, tanto criança quanto adulto, queremos e precisamos. Doutor Cecim, qual será o nosso assunto da próxima semana, agora que a gente já está no finalzinho da nossa Atualidades hoje? Bom, semana que vem, Roberto, eu gostaria que a gente falasse alguma coisa sobre duas doenças que andam tendo muito e as mães não têm muito diagnóstico. Primeiro seria varicela,
tá? E segundo, rubéola, que eu queria falar alguma coisa sobre isso na semana que vem, para dar uma orientação para os pais e mães. Bom, então, varicela e rubéola, o assunto da próxima semana. Antes, porque faltou tempo aqui para nós agora, eu queria saber só rapidinho, doutor Cecim, o que é essa sigla DCM? Isso chama-se disfunção cerebral mínima, tá? Então, a gente vai falar também disso na próxima quinta-feira, disfunção cerebral mínima. Para você, uma boa tarde, fique conosco, afinal de contas, você sabe que aqui está a melhor audiência. Ou catapora, é a mesma doença, varicela e catapora? Varicela ou catapora é a mesma doença. É uma doença infectocontagiosa, quer dizer, você pega e se transmite de uma pessoa a outra, causada por um vírus. Isso é varicela ou catapora. Tanto faz, as duas são a mesma doença, só que algumas pessoas chamam de uma coisa e outras chamam de outra. E como é que ela se transmite, doutor Cecim? A varicela se transmite pelo contato direto. Ela é uma doença que ela é caracterizada principalmente por bolhas, tá? E dentro das bolhas existe o vírus, tá? E quando se rompe a bolha no contato, quer dizer, manual ou pela roupa, ou pelo contato direto, então esse vírus se transmite de uma pessoa para outra. O senhor falou que ela é caracterizada principalmente por sinais, né, bolhas, né, com líquido. E esses seriam os sinais ou os sintomas que primeiro se detecta na varicela e na catapora? A gente diz o seguinte, o que a gente vê na clínica, no dia a dia, é que a catapora ou a varicela, ela se manifesta de diferentes maneiras. Tem criança que ela parece muito fraquinha e tem criança que ela parece muito forte. Geralmente não aparece nada. A criança às vezes tem um mal-estar, uma febre, no outro dia começa a pintar o corpo, geralmente no tronco, na nádega e nas coxas. Ela é centrípeta, quer dizer, ela pega a parte central do corpo e aparece bolha, vesícula, crosta, tá? E mancha. Então ela aparece lesões de todos os tipos. Isto é catapora, tá? Lesões de todos os tipos ao mesmo tempo, certo? Quando ela fica mais grave, ela pode cursar com estomatite, quer dizer, quando ela ataca a boca da criança, então é um caso mais grave, porque a criança não consegue comer, e às vezes com pneumonia ou com infecção de vias aéreas, quando então a criança aparece então com febre, com mal-estar, com prostração. E dura geralmente de 5 a 14 dias, dependendo da intensidade do vírus ou da defesa do próprio organismo da criança. Tratamento para varicela, doutor Cecim? O tratamento é sintomático, certo? Quer dizer, é tratar o que aparece de sintoma. Uma coisa importante é que no nosso meio, você sabe que as pessoas, a maioria das pessoas, costumam usar a aspirina ou Aécio ou melhoral infantil para qualquer tipo de dor ou mal-estar. Então, eu queria prevenir o seguinte, que no caso da varicela ou da catapora, o Aécio ou melhoral não devem ser usados. Deve ser usado um outro analgésico que não seja o Aécio ou melhoral, porque o Aécio ou melhoral pode dar uma síndrome chamada síndrome de Reye, que é um quadro grave e mortal como consequência do uso dessa droga nesse tipo de doença. Infelizmente, o nosso tempo hoje fica esgotado. Nós queríamos falar também sobre rubéola, mas rubéola fica para a nossa próxima quinta-feira. Rubéola é nosso assunto na próxima quinta-feira. O doutor Cecim estará aqui falando da saúde do seu neném. Portanto, já na segunda-feira que vem, nós estaremos aqui para falar sobre desidratação, porque vamos entrar num período agora muito crítico, onde a desidratação fica sendo um fantasma que atormenta muitas famílias. Mas hoje, doutor Cecim, eu gostaria de, ainda falando daquela carta da quinta-feira passada, a carta que a Estela, da Caixa Postal 3300, nos mandou, hoje a gente vai atender então essa solicitação da Estela. Ela diz que tem um filho de 6 anos que desde pequeno se alimenta muito mal e muito pouco. Para a gente ter uma ideia, com 6 anos de idade, ele não almoça, praticamente não almoça, e na janta não come mais do que uma colher de sopa de alimento. Não gosta, ou pelo menos não quer comer verduras, legumes, carnes, essas coisas, conforme ela, que uma criança precisa para o seu crescimento. E ela fica preocupada, pois uma criança mal alimentada é mais suscetível a doenças, inclusive há menos de um ano, o filhinho dela teve pneumonia e teve que tomar mais de 15 injeções de penicilina e que ficou mal mesmo. Então, ela fala que ele é uma criança viva, esperta, mas sempre magra demais. Que levou ao médico e agora o médico achou a criança abatida, pois ele só quer saber de brincadeira e não se alimenta nada. E a grande consulta que ela faz é se ela podia conduzir essa criança a uma dieta alimentar. Como é que ela deveria conduzir essa criança a uma dieta alimentar? E as guloseimas do dia a dia, como é que ela deveria tirar? Bem, eu acho que todo mundo que tem filho, ou todos os pais que têm filho, tem problemas, ou para mais ou para menos. É família em que as crianças comem demais e são muito obesas, e as famílias das crianças comem pouco e são magras. Não existe praticamente muito poucas crianças que
tem a dieta ideal e o peso ideal que os pais gostariam que tivesse. Bem, então toda criança tem primeiro um padrão de crescimento e de desenvolvimento próprio dela. Existem pessoas magras, né, Roberto? E pessoas gordas, altas e baixas, de acordo com o seu padrão genético. Isso daí você não vai mudar de jeito nenhum, a não ser que você dê hormônio para a criança. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, toda criança tem que ter uma coisa que chama-se disciplina alimentar. Quer dizer, a criança tem que comer sempre na hora certa, e sempre aquilo que a família come normalmente, principalmente uma criança de 6 anos de idade. Em terceiro lugar, todo tipo de guloseimas, como iogurte, chiclete, essas balas, que hoje é uma coisa refrigerante principalmente, que se come e se absorve nas famílias todas, são os maiores tiradores do apetite. A criança então acaba comendo isso e não comendo aquilo que devia ser comido. Então eu sempre digo o seguinte, quer dar alguma coisa que não é o da dieta habitual, ceder sempre após as refeições. Então, depois do café, depois do almoço e depois da janta. E uma coisa importante para as crianças que têm o hábito de comer pouco é fazer intervalos grandes, isto é, café da manhã às 7h30 e não se dá mais nada para a criança do meio-dia. Não se dá fruta, não se dá papinha, não se dá mingau, não se dá nada. Só água até a hora do almoço, para que a criança crie o hábito de ter a fome e de comer na hora certa. E só se dá refrigerante e guloseimas depois da comida. Uma outra coisa importante que tem que ser vista, principalmente em Florianópolis, é a questão da verminose e a questão da anemia associada. Então, às vezes, muitas crianças, mesmo ativas, tá, têm vermes e por causa do verme ou por causa da anemia, essas crianças acabam não comendo. Então, o que é importante? Primeiro, a disciplina alimentar. Segundo, um acompanhamento pediátrico de 6 em 6 meses, para fazer os exames, para saber se a criança tem verme, se tem anemia. Terceiro, um acompanhamento para ver em que velocidade essa criança engorda, em que velocidade essa criança ganha peso. Porque tem criança que em 6 meses engorda 2 quilos, tem criança que engorda 1 quilo. E aquela é a velocidade dela. E por mais que você tente dar mais comida, a criança não vai ganhar e não vai crescer mais do que aquilo. Então, o que a gente diz é que não existe pacientes doentes, não existe criança doente. Cada criança é uma criança e ela tem que ser tratada e conduzida e vai ter um desenvolvimento particular a ela. Então, o teu filho que tem esse tipo de desenvolvimento é peculiar ao teu filho e é próprio dele. E não adianta você comparar, isso eu sempre digo, que a criança não pode ser comparada com nenhuma outra criança, nem com o irmão gêmeo. Ela só pode ser comparada consigo mesmo. Porque o que mais atormentam hoje as mães é o problema da comparação. Porque uma vez, meu filho já faz isso, meu filho faz aquilo, meu filho pesa tanto, meu filho... Então, há uma ansiedade muito grande das mães, porque os filhos de uma não fazem o que os filhos da outra fazem. E muitas vezes, muitas mães até sem mal intencionadas, elas acabam mentindo e dizendo que os filhos fazem coisas e comendo coisas que não comem, só para deixar talvez a outra mãe assim mais ansiosa e mais preocupada ainda. Doutor Cecim, nessa faixa de idade, seria aconselhável o uso de fortificantes ou estimulantes do apetite, assim como dizem, de repente, abre o apetite, não sei o que, para a criança, não? Olha, dependendo do tipo da criança, sob indicação médica, às vezes um complexo vitamínico, tá? Ou até às vezes um remédio para combater a anemia, tem um efeito psicológico, primeiro sobre a mãe, que acha que está fazendo alguma coisa importante para a criança, e segundo, parece que há um efeito benéfico também para a criança e às vezes um empurrãozinho em cima da mãe, em cima da criança, acaba resolvendo aquele problema, aquele drama da casa. A partir de segunda-feira, nós vamos estar toda segunda-feira falando da saúde do seu neném. Hoje foi a última quinta-feira que o Dr. Cecim está conosco, então a gente muda de dia. Segunda-feira nós vamos falar sobre desidratação. Fique sempre atento. Você que tem acompanhado as nossas informações para o acompanhamento do seu filho aqui no Atualidades, vai continuar tendo este acompanhamento, estará conosco, trazendo informação para você. E, aproveitando que hoje o dia está super quente, que é o prenúncio de que realmente o verão já chegou, a gente vai falar de um assunto que preocupa em todo o verão, desidratação. Doutor Cecim, o que é a desidratação e realmente a desidratação acontece mais no verão? Primeiro, o que é desidratação? Desidratação é a perda excessiva, quer dizer, perda em quantidade maior pelo nosso organismo de água e sal. Então, isso é desidratação, simplesmente é a perda de água e sal em quantidade excessiva pelo nosso organismo. Ocorre com mais frequência realmente no tempo quente. Em tempos mais frios é menos frequente.
Doutor Cecinho, ela é a desidratação é uma doença que acontece mais na infância, ou existe, por exemplo, uma faixa de idade em que ela ataca com maior frequência, ou em geral ela pode atacar qualquer pessoa? Você vê que a desidratação, nos primeiros dias de vida, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, a criança está muito bem protegida porque ela mama ao seio. Então ela está bem, o seio é o alimento ideal, o intestino aceita bem, ela chora, vai para o seio, então ela está suprida, e a desidratação nessa fase é muito difícil de acontecer. Ela começa a ocorrer exatamente quando a criança, a partir do primeiro ano, começa a comer de tudo, e o intestino dela ainda muitas vezes não está preparado. Então, entre 1 e 2 anos de idade é a faixa em que ocorre o maior número de crianças com desidratação. Perda excessiva de líquido e perda excessiva de sal. Quais são as causas, doutor Cecinho, que levam a isso? Tá. Então você vê que a desidratação é uma consequência e não uma causa. A causa principal, Roberto, e a mais comum é a desidratação, que ocorre por consequência de diarreia acompanhada de vômito. Então, diarreia e vômito são as duas causas principais de desidratação. Além disso, nós não podemos esquecer que a febre, porque aumenta a temperatura do corpo, aumenta o calor, suor demais, também ocorre a desidratação. Tá? Ambientes muito quentes, tá, fechados, também a criança pode desidratar também por excesso de perda de suor. Criança com excesso de roupa, com excesso de agasalho, também pode desidratar. A criança que não recebe a quantidade ideal de líquido acaba desidratando, tá? Porque às vezes, principalmente as crianças que têm algum problema cerebral, elas não têm muita condição de responder. Então, se não for oferecido líquido de tempos em tempos à criança, ela acaba desidratando por não receber e por perder sem que tenha uma doença. Então, essas são as principais causas de desidratação. Em caso de desidratação, doutor Cecinho, ou para evitar a desidratação, quais medidas que a gente devia tomar no caso? Bom, em primeiro lugar, como é no verão, e como o verão é uma estação em que as pessoas se liberam, tá, e dão mais liberdade a si e às crianças, a gente acaba, por mais que a gente queira, soltando as crianças, fazendo com que as crianças se exponham mais. Então, as crianças se expondo mais, elas acabam comendo coisas que não devem, deixando de ter uma vida normal e natural e de rotina como tinha todos os dias. Então, comidas que você não sabe a origem, principalmente enlatados, principalmente comidas que estragam, e a comida que mais estraga é a batata, porque ela fermenta. Então, maionese em restaurantes, em bares, tá? É uma comida difícil, a gente tem visto até em adultos, às vezes em festas, onde num casamento, no aniversário, 20, 30 pessoas foram parar no hospital por infecção intestinal, causadas normalmente pela maionese que fica de um dia para o outro, fermenta e a bactéria se dissemina ali e acaba dando infecção. Outra coisa, salgadinho, essas coisas que você encontra em bar e às vezes, porque está ali, né, a criança pede, você acaba dando, muitas vezes é de um dia para o outro, não está bem conservado, no calor os alimentos se deterioram muito rapidamente. Então, tudo isso daí tem que ser visto, e a gente diz, não, deixa, não faz mal, naquele ímpeto do verão que a gente quer aproveitar e acaba acontecendo isso. Então, esses são os cuidados principais. Além disso, a criança tem que ficar sempre num ambiente bem ventilado, tá? Com pouca roupa, e receber muito líquido, pode ser água, pode ser chá, pode ser suco, tem que oferecer para a criança sempre muito líquido e uma dieta muito leve, porque no verão a criança diminui muito o apetite dela, porque o organismo mesmo fica naquela situação de não querer digerir o alimento mais pesado, porque aquilo faz com que a pessoa se sinta mal, até a gente adulto quer comer uma comida mais leve, e a criança também. Então, para os pais, para a mãe que às vezes fica preocupada que nesses dias quentes a criança está comendo menos, então, não tem problema. Ela pode comer menos, contanto que ela tome muito líquido. Doutor Cecinho, no caso de aparecer sintoma de desidratação, seria de repente uma diarreia ou vômito, que atitude deve ser tomada, que medidas que a gente deve tomar para evitar a desidratação ou para tratar a desidratação? Bom, então se você perde líquido, você perde sal, você tem que repor líquido e sal. O problema é o seguinte, tá? Que como você ainda não sabe externamente em que nível esse organismo sofreu a agressão, vamos supor que seja uma infecção intestinal importante e que a criança, às vezes, vomitou uma vez e teve uma evacuação mole só. E a mãe diz, ah, não, isso daí só vomitou uma vez, não tem uma desidratação. E teve só uma evacuação mole, não tem problema, vou deixar em casa. Acontece muitas vezes uma coisa que eu vou dizer para você, que chama-se terceiro espaço. O que é?
a criança desidrata dentro do próprio abdômen e a barriga fica inchada e ainda não teve muitas evacuações, às vezes não evacuou nenhuma vez e não teve nenhuma diarreia forte ou nenhum vômito forte, e a criança está já de olhos fundos, tem de olho encovado, caidinha, moleirinha funda, apagadinha, quietinha no canto. Então eu acho que independente, tá, do número de evacuações ou independente do número de vezes que vomitou, certo? Se a criança tem uma dessas coisas, se a criança muda o comportamento, eu penso que a conduta ideal é pegar essa criança e levar para um hospital, ou para um posto de saúde, ou para o pediatra, ou então contactar algum médico conhecido para saber que atitude tomar. Tá? Isso é o mais importante. Por quê? Porque hoje a gente vê com a propaganda que está se fazendo na televisão, deu soro, diarreia. A gente tem visto que aquelas desidratações de 2º, 3º grau, com insuficiência renal e que às vezes matavam as crianças, hoje a gente quase não vê. Por quê? Porque as mães, o primeiro sintoma de diarreia, de vômito, de tanta gente falar, de tanta televisão assistir, vão para o hospital prematuramente. Indo cedo, acaba o tratamento sendo mais curto, tá? O problema sendo resolvido muito mais rapidamente, com menos sofrimento para a criança e para a mãe da criança. Esse soro que o senhor falou que é um soro que é distribuído pelo governo federal, esse soro realmente previne a desidratação? Não, ele não previne. Você não deve usar ele, tá, como prevenção, para evitar a desidratação, não. Você só deve evitar ele como tratamento, para repor. É uma coisa que você tem aqui, um balde com 1 litro de água. Você tira aquele litro de água, você tem que repor 1 litro. Se tiver 1 litro, não precisa botar mais nada. Então não precisa botar mais soro naquele balde que tem 1 litro de água. Mas se você tirar aquele litro, se a criança perder, você tem que repor, senão a criança entra em choque. Esse soro ele é distribuído em qualquer época do ano ou só em campanhas? Não, ele existe normalmente no INAMPS, nos postos de saúde. Hoje existe em vários lugares de comunidades menores, tá? Ele existe praticamente em qualquer lugar onde se tem algum tipo de assistência médica ou às vezes até algum tipo de assistência única numa comunidade. Então ele existe, vem um envelope, é dissolvido num litro de água, tá? E a criança vai tomando aquilo devagarinho, entende? Num período de 6 a 8 horas, e a criança está refeita, reidratada, ativa, com os olhos bem vivos, entende? Moleirinha no lugar de novo. Previna-se então, né, você que está sabendo que nessa época do ano, no início do verão e durante o verão, é quando ocorre a maior quantidade de casos de desidratação. Doutor Cecim, na próxima semana a gente fala do quê? Bom, como nós estamos no verão, eu acho que vamos falar sobre verão. Então, acho que semana que vem, na próxima segunda-feira, podemos falar sobre como todo mundo vai para a praia. Então, vamos falar sobre praia, sobre sol, sobre exposição de sol, que horas que a criança pode ir, que tipo de alimentação a criança deve comer na praia, tá? Como se comportar com a criança, se a criança tem uma queimadura leve ou não tem. Então, fica sendo o assunto da próxima segunda-feira. Eu acho muito oportuno, inclusive, as alergias e doenças que acontecem em função da praia e do sol. Fica para a próxima semana. Obrigado, doutor Cecim. A gente vai para o intervalo comercial. É que agora, com a proximidade da entrada do verão, pelo calendário oficial e com o calor que já está fazendo, a gente vai estabelecer um paralelo entre a saúde da criança e a estação verão, praia e criança. Doutor Cecim, eu já quero começar por aí. Com que idade uma criança pode começar a ir para a praia e principalmente a entrar na água, tomar banho de mar? Olha, isso daí é uma pergunta que toda mãe que tem neném com menos de 1 ano pergunta. Eu acredito que a partir do 6º mês de idade, tá, a criança já pode, porque com 6 meses ela já engatinha, já tem um movimento bom, ela já não tem uma alimentação muito assídua. Então, a partir do 6º mês, ela já pode ir. Isso não impede que uma mãe que tem um neném com 1, 2, 3, 4 meses queira levá-lo à praia, entende? Isso não impede que ela também leve. Mas a partir do 6º mês a criança tem uma resistência melhor, tanto de pele quanto para o meio externo. Então, 6 meses, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, poderia ser a idade em que a criança, no caso lactente, que não tem nenhum ano de idade ainda, poderia começar a frequentar a praia. Com relação ao que o senhor fala da resistência da pele do neném, né, em exposição ao sol, claro que deve se tomar um grande cuidado de início. Quanto tempo, no caso de uma criança aí, em torno de 6 meses, quanto tempo essa criança pode ficar em exposição ao sol? Bem, o tempo, tá, presta bem atenção, a criança a partir de 1 mês de idade, ela tem que fazer os seus banhos de sol diários. Por quê? Porque é fundamental, junto com a alimentação, a criança receber a vitamina A e D, que é dada através da exposição ao sol, e o sol na pele da criança. Então, com 2 meses, essa criança tem que estar tomando pelo menos meia hora de sol por dia. Então,
Se ela já está tomando meia hora de sol por dia, ela pode ir para a praia tomando seus meia hora de sol que já tomava anteriormente. E pode ir avançando gradativamente, 10 a 15 minutos, de acordo com o tipo de pele que a criança tiver. Bom, e a criança, no caso, deve usar bronzeador? Não, bronzeador não, mas ela deve usar um protetor solar, tá? Porque até então nós só tínhamos os bronzeadores, nós não tínhamos os protetores solares que protegiam a pele da criança. Então, de 2 anos para cá, o Brasil começou a ter os seus produtos com os filtros solares, tá? Que são os protetores solares. Esses produtos devem ser usados tanto por crianças quanto por adultos, porque nós sabemos hoje que o nível de câncer de pele é muito grande, tá? E hoje se questiona muito a exposição muito grande, primeiro as pessoas de pele mais escura fazem ao sol, e isso tem levado muitas pessoas a ter o famoso câncer de pele. No caso desses protetores solares ou os filtros solares, doutor Cecim, existe uma linha infantil ou pode ser usado o mesmo protetor que o adulto usa? Não, não existe uma linha infantil nem adulto, existe um grau de proteção, existe o grau de proteção 4, grau de proteção 8, grau de proteção 15, tá? Quer dizer, entendeu? Então isso tanto faz para adulto como para criança, porque você e uma criança de 1 ano, 2 anos foram para a praia, e vocês dois tiveram o mesmo tipo de pele, a criança de 1 ano tem uma resistência melhor do que a nossa para o sol. A pele da criança é mais resistente do que a nossa, mesmo tendo o mesmo tipo de pele. Então eu acho que até quem deveria ter uma proteção maior seria o adulto e não a criança. Mas aí, dependendo do tipo de pele, tanto da criança quanto do adulto, você faz 4, 8 ou 15. O fator de proteção. Mas mesmo com a proteção do filtro solar ou do protetor solar, também se deve respeitar um determinado horário para a exposição ao sol da criança. Isso é fundamental. O horário é fundamental. O horário ideal, Roberto, é de manhã. Primeiro, porque de manhã não tem vento. Tá aí, você vê que Florianópolis, a partir das 10 horas, 11 horas da manhã, já começa a tocar o vento. Então, o ideal é de manhã, a partir das 8 horas, até as 10 horas pode ficar, porque a criança vai se acostumando com a água, entra no guarda-sol e fica. Então, até as 10 horas é o horário ideal. Primeiro, porque é um horário em que o sol faz bem para a pele. Porque a partir das 10 horas já tem raios que começam a fazer mal para a pele da criança, ou mal para a pele de todos nós. Ele começa muito mais queimar do que realmente bronzear a pele. Então, até as 10 horas da manhã é um horário ideal. E depois das 3 horas da tarde, também poderia se dizer um horário, o segundo horário ideal. E entre 10 e 3 da tarde é chamado horário crítico, horário perigoso, é o horário em que se queima muito, em que a incidência na exposição ao sol com relação ao câncer e a queimaduras é muito grande. Quando o senhor falou em guarda-sol, muitas vezes a gente vê na praia neste horário aí, que é o horário perigoso, horário de depois das 10 até 15 horas da tarde, crianças protegidas por guarda-sol, quer dizer que elas não estão apanhando diretamente os raios do sol. Mas o guarda-sol seria uma proteção contra a queimadura? Não, seria uma proteção parcial. E você vê que quem tem criança e as mães que nos estão ouvindo e nos estão vendo, sabem que às vezes deixam a criança debaixo do guarda-sol e quando chega em casa a criança está toda marcada. Porque se ela tem uma blusinha, uma camisetinha, e onde fica exposto as pernas e os braços, a criança fica toda queimada, toda marcada. Isto por quê? Porque o guarda-sol só dá 30% a 40% de proteção, o resto dos raios solares passam tudo. Passa tanto pelo guarda-sol, passa pela roupa, e passa até se você estiver na água, existe uma grande quantidade de raios solares que infiltram pela água e acabam atingindo a pele e queimando a pessoa mesmo dentro da água. Doutor Cecim, o senhor falou aí que de repente uma criança de 1 ano pode ter muito mais resistência ao sol do que uma pele adulta. Por que uma pele queima mais e outra pele queima menos? Bom, isso primeiro é genético, tá? Quer dizer, então nós temos basicamente 4 tipos de pele, tá? Primeiro aquela pele muito clara, tá? Que queima demasiadamente, mas não bronzeia, ou então ela fica vermelha. Existe o segundo tipo de pele, que é uma pele que bronzeia pouco e queima relativamente também pouco. Existe o terceiro tipo, que é aquela pele que bronzeia bem, tá? Que tem facilidade de pegar cor, tá? E queima quase nada. E o último tipo de pele, que é a cor escura, tá? Que praticamente, dificilmente vai queimar. Bom, na próxima segunda-feira, ainda dentro deste assunto, a gente vai falar da dieta alimentar ideal para o verão. O que uma criança deve ter como alimentação quando frequenta a praia. O uso ou não, o uso não vou dizer, o costume ou não de se levar animais para a praia, principalmente cachorros, o que isso pode ocasionar. E praia